Fala pessoal, tudo bem? O bate-papo de hoje é sobre resultados de longo prazo no day trade. Eu quero falar um pouquinho sobre a importância de avaliação de períodos maiores e principalmente da comparação adequada de longos períodos. Vou falar também um pouquinho da minha experiência, de alguns desafios e problemas que eu tive ao comparar períodos um pouco mais longos. E se você se interessa sobre o assunto, acompanhe o vídeo aí, tá? Se você ainda não me conhece, meu nome é William Bontorin, eu sou auditor fiscal e day trader, né? E tô aí há alguns anos no mercado e há alguns meses com o desafio de criar conteúdo e trazer um pouquinho mais de profissionalismo, trazer um pouquinho mais de estudo, de dedicação, mostrar um pouquinho mais dos processos aqui para as redes sociais, tá? Eu tenho pouquíssimos vídeos ainda aqui no YouTube, a maioria dos meus posts está lá no Instagram. Lá eu falo sobre mentalidade, falo sobre controles, diversos controles que eu tenho, posto planejamento mensal, posto resultado, posto experiências. Então, se você tem interesse, eu peço que me siga lá e deixe seu comentário, curta, que eu vou ficar muito feliz com a sua interação, tá bom? Mas eu já digo que eu não sou da linha de postar boleta ou de facilidades. Eu sou focado em processos, em trabalho duro, em profissionalismo. Então, se você acredita nessa linha, me siga lá que eu tenho certeza que vai ser útil para você, tá? Então, bora pro vídeo. Primeiro, eu preciso reforçar que eu prego muito que o que importa no day trade são resultados de longo prazo. Então, ainda que os resultados sejam diários, o que mais importa é uma soma global de um período um pouco maior. Então, eu vou falar quais períodos eu considero nesse vídeo como importantes. E, obviamente, que um resultado de longo prazo ele é feito através de um processo adequado. Então, o que importa mais no day trade, principalmente, é um processo bem feito e o resultado ele é consequência. Só que obviamente o resultado ele precisa ser mensurado. Só que o resultado sim de um prazo um pouco maior. Pois bem, eu vou mostrar aqui o resultado. É interessante que são raros os posts relacionados a resultados acumulados. Infelizmente, a maioria dos influencers ou gurus da internet postam só boleta, uma boleta muito alta em uma operação. Isso é muitíssimo perigoso, tá? Por dois motivos. Primeiro, porque eu acredito que a grande maioria sejam boletas falsas e com algum tipo de manipulação. Eu até vou deixar um link de um vídeo na descrição aqui, que eu fiz alertando sobre isso. E além disso, mesmo sendo verdadeira essa boleta, uma boleta referente a uma operação a um dia, ela pouco importa para mim, tá? Então, se você já teve a experiência de falar comigo no privado sobre uma boleta ou sobre um dia, você vai ver que eu não me importo com isso. A experiência me trouxe o seguinte aprendizado: ganhar em uma boleta ou em um dia que seja, é fácil, tá? O mercado ele é binário, ou ele sobe ou ele cai, e muitas vezes você pode estar com um processo inadequado, tomando muitos riscos e ganhar um dinheiro alto nessa boleta, mas isso ele é insustentável. Isso é questão de tempo para você cair na ruína, perder o emocional, ter uma perda financeira grande e talvez até definitiva. Então eu não me importo com um dia. O que eu gosto como analista de dados é olhar períodos maiores, tá? Então, um mês já é difícil uma pessoa em um processo não tão saudável e inadequado ela ganhar dinheiro. Em um trimestre, um semestre, em um ano, começa a ficar quase impossível, tá? A sorte ela não acompanha um processo inadequado. Então é isso. Após essas informações iniciais, vamos para o gráfico. Eu tô com o Profit Pro aqui aberto e eu fiz alguns recortes do meu relatório de performance. Eu utilizo o Profit Pro da Nelogica como principal plataforma. Então aqui é a conta de
de day trade, o principal ponto é o seguinte: é preciso que vocês tenham cautela na análise dessa periodicidade aqui constante no relatório. Eu não sei se vocês já repararam os diversos períodos aqui. Então nós começamos desde o período hoje, que é a data, obviamente, do dia. Um período personalizado, você coloca o começo e o fim. Só que dentro dele nós temos vários aqui, tá? O que eu mais gosto de todos é esse período de 30 dias aqui. Por quê? O período de 30 dias, ele é um período que eu chamo de atemporal, ainda que ele tenha um tempo de 30 dias, mas ele não se limita ao mês calendário. Deixa eu trocar de tela aqui para vocês. Então, olha só. Então, vamos lá. O período diário é importante, claro, para você ver como foi o seu dia. Ele é importante principalmente para fins negativos de respeito ao gerenciamento de risco, de quantidade de operações, etc, tá? Mas para fins de resultados globais, ele, como eu disse anteriormente, ele não tem tanta importância assim. Pois bem, o período que eu mais tenho apreço e indico para vocês também o terem é o período de 30 dias. Por quê? Vejam esse gráfico aqui, que é as operações de day trade dos meus últimos 30 dias. Então, ocorre o seguinte: quando você começa a comparar um período maior, é natural que você passe por algumas situações, por exemplo, de finalização de mês, tá? Isso é a mais clássica que ocorre comigo e acredito que com muitos colegas também, operadores. Ocorre o seguinte: no final do mês, por exemplo, de mês de novembro, você já vem com um mês positivo e trabalhando adequadamente, e aí faltam 3 ou 4 dias para fechar o mês. E aí é muito natural, principalmente para quem tem traços de perfeccionismo, como eu tenho, é muito natural que nós acabamos aumentando um pouquinho a pressão para finalizar adequadamente esse mês, tá? Então, muitas vezes você pode estar batendo recorde financeiro, você pode estar com a sua seu melhor percentual de acerto, ou qualquer outro parâmetro que você utilize para avaliação desse mês. Então, gera-se uma expectativa um pouco mais exacerbada para o encerramento, para a finalização desse mês, tá? O que ocorre? Isso não é saudável. Nós sabemos que as operações de day trade, elas exigem uma neutralidade do operador para um resultado adequado. Então, essa pressão muitas vezes atrapalha, se não todas as vezes, né? Então, como tirá-la do operador no final do mês? O que eu faço? Isso vale para final de mês, mas vale também para começo de mês, vale para todos os períodos. O meu mês, ainda que eu tenha relatórios, eu faça sim fechamentos de mês calendário, novembro, dezembro, é importante sim essa mensuração mensal no período fechado. Primeiro porque nós recebemos normalmente as contas e esse ciclo mensal ele é bem utilizado na sociedade, né? E segundo porque um mês ele é composto aí por 30 ou 31 dias. Em regra nós trabalhamos, ou ao menos existem de 21, 22, 23 pregões no mês, dependendo do número de feriados. Então é um período que, claro que depende muito do operacional de cada operador, mas já é um período que estatisticamente ele já é validado. O que ocorre? Se você entende um pouquinho mais de estatística, você vai compreender o que eu falo, que é o seguinte: a estatística, ela quanto mais variáveis você analisa, quanto mais operações, no nosso caso do day trade, você contempla na média estatística, mais válido é o seu estudo, tá? Então, com uma operação só, ela não tem validade estatística nenhuma, tanto que ela é a própria média. Quando você começa a aumentar esse número, estatisticamente o nível de confiança ele aumenta, tá bom? Então, eu indico fortemente um período mensal como um bom período de análise
e que esse período ele não seja simplesmente mensal parcial, mas sim, de fato, 30 dias, tá bom? Então, voltando aqui, esse detalhezinho é simples, mas esse relatório eu extraí ele no dia 9 de dezembro de 2023. Se eu clico e abro ele no dia 9, então eu vou colocar a data da extração dele aqui. Então, se você for no seu Profit no dia 9 de dezembro de 2023 e selecionar a periodicidade mensal, que é essa daqui, ó, ele vai abrir o período daqui até o final. Qual que é o período daqui? Ele entende que o mensal, como nós estamos em dezembro, ele vai abrir a periodicidade de dezembro. Contudo, dezembro, ele está com 1/3 só, 30% dele, que é do dia 1 ao dia 9, aproximadamente isso. Ele está com 30% só em andamento, tá? Isso, como eu disse, pode distorcer um pouquinho a validade da sua análise, tá bom? Então, o que eu aconselho? Para tirar um pouco o peso dessas operações, veja que se você fez... suponhamos que você... Eu fiz 46 operações aqui no período de 30 dias, tá? Eu não estou com um número fácil aqui, não é o intuito do vídeo, mas suponhamos que eu tenha feito, então, 15 operações nesse período aqui. Então, veja que cada operação, se eu olhasse 15 operações, considerando ela como um mês todo, mas o mês parcial de dezembro, cada operação teria um valor muito alto, um peso muito grande. E como nós temos uma linha de diminuir o peso por operação e por dia, por isso que é necessário essa abertura de período de vácuo para 30 dias, tá bom? Bom, e a mesma coisa, as mesmas informações que eu trouxe para mês, elas valem para os outros períodos, tá? Então, no Profit, quando você clicar em trimestral, ele vai entender sempre o trimestre calendário, tá? O que é trimestre calendário para o Profit? Depende do período que você está consultando. Então, como nós estamos hoje em dezembro de 2023, o trimestral dele é outubro, novembro e dezembro, tá? Ele vai pegar as operações de 1º de outubro até final de dezembro, no caso até o dia 9 de dezembro, que é a data da extração desses relatórios, tá? O mesmo ocorre com o semestral. Se nós estivermos no nosso relógio, cronologicamente, no segundo semestre, ele vai pegar 1º de julho até a data atual, tá bom? Por isso que eu indico também para esses períodos que vocês utilizem essas periodicidades, 3 meses e 6 meses. Eu até coloquei uma colinha aqui, mas em verdade, então, 3 meses sempre significará 90 dias, tá? Independente de pegar parcialmente um mês ou outro. E 6 meses pegará sempre 180 dias, tá? O mesmo ocorre com o ano 2023, ele trabalha de 1 de janeiro para frente. Já quando você seleciona ano, ele vai pegar os últimos 365 dias, ainda que ele pegue um período do ano anterior para completar o ano atual, tá bom? Bom, essa já é a primeira informação sobre periodicidade. Eu sei que parece bobo, mas são dicas simples aí que ajudam. Então, muita gente nem sabe essas periodicidades. Muita gente faz uma jogada que eu já fiz no meu começo, que é o seguinte: quando você tem um grande problema operacional, um dia de fúria que tem uma perda muito grande, normalmente a gente começa a pegar o nosso relatório do dia posterior, um período um pouquinho depois daquele. Para mentalmente é muito mais confortável uma comparação sem aquele dia muito pesado de perda, que joga o nosso relatório lá para baixo, diminui muito os ganhos, ou quem não está positivo, muito acumulado, é perigoso até ficar negativo. Então, também não façam isso, é um golpe mental nosso para tentar fugir aí das nossas responsabilidades, tá? Bom, eu vou trazer um pouquinho mais sobre outros períodos, só para fins de comparação. Diminuir um pouquinho aqui, espero que vocês consigam
Visualizar adequadamente. Isso. Aqui são os meus relatórios. Eu trago aqui para fins comparativos, então, o período de 3 meses, que é esse gráfico aqui, comparando com o trimestral, tá? Foram extraídos dia 9 de dezembro, como eu já disse. Vejam aqui o seguinte, esse de 90 dias, esse aqui de 3 meses, ele pega 90 dias, então ele traz do dia 11 ou 12 do 9 até o dia 9 do 12, para dar os 90 dias. Já o trimestral não, o trimestral ele pega o último trimestre do ano, como eu já disse, outubro, novembro e dezembro, tá? Aqui é o seguinte, quando nós estamos comparando um período já maior, nós temos que ter uma cautela. Como o trimestral ele é calendário, ele é sempre, ele vai pegar sempre janeiro, fevereiro e março, abril, maio e junho, julho, agosto e setembro, outubro, novembro e dezembro. Por ele ser calendário, um período um pouco maior, em alguns casos não faz muita diferença. Então vejam que esses dois gráficos eles estão praticamente iguais. Obviamente, esse de 90 dias ele tem um pouco mais de operações, ele tem 165 operações, já esse aqui tem 137. Por que esse é um pouquinho maior? Porque ele pega um período todo de setembro, né? E esse aqui só pega de outubro para frente, o trimestral. Ocorre o seguinte, nesse caso, para fins estatísticos, como tem muitas operações em ambos, não tem muita diferença utilizar o 3 meses do trimestral, tá? Por que não tem? Por pura coincidência, nós estamos já no 3º mês do trimestre, então é bem tranquilo pegar o trimestral, tá? Ocorre se nós abríssemos o trimestral no começo de outubro, por exemplo, nós teríamos aqui, nesse gráfico, 25 dias de outubro, por exemplo, e só. Então ia estar no relatório trimestral com 25 dias só de outubro, porque ele está no comecinho do trimestre. Se você fosse comparar 25 dias de outubro com um trimestral adequado, ele pegaria 90 dias aqui sempre, fosse comparar com 3 meses. Ele pegaria 90 dias aqui, daria uma diferença gritante, tá? Então não olhe no começo de um trimestre o seu relatório trimestral e caia na bobeira de achar que você está no seu trimestre você está bem, tá? Você está bem só num trimestre calendário, que na verdade podem ser aí alguns poucos dias, tá bom? Então atenção aí nessa forma de visualização dos seus resultados. Como uma das últimas dicas aqui é o relatório meu semestral, tem 340 operações. Quem me acompanha no perfil do Instagram, que eu postava mais lá, e vou começar a postar agora no YouTube, viu que eu comecei a postar, eu não tinha postado o mês de julho ainda, porque eu não tinha entregue o planejamento do mês de julho, eu não falava sobre a minha visão de mercado, sobre como eu operava, a expectativa de taxa de acerto e tal. Então, importa bem pouco o resultado de um mês que eu não trago informações, tá? Já de agosto para frente, aí sim eu trouxe, e eu peço que se você se interessa por isso, sobre verdade de mercado, sobre as dificuldades aí diárias de um operador, que você me acompanhe e veja lá o que eu postei de expectativa para o mês, o que eu postei de resultado quinzenal, o que eu postei de resultado mensal fechado, expectativa para o outro mês e o que ocorreu no mês, tá? Então, por isso que eu trago esses períodos, que aí sim nós temos uma métrica de expectativa inicial com base histórica em dados em perfil operacional e aí um resultado apurado após a realização das operações, tá? E aí eu trago também o agrupamento. Quem já viu lá já viu esse meu gráfico, tá? Eu utilizo 2 bases de dados hoje para análise das milhares de operações que eu tenho. Eu utilizo o Excel e o Power BI, cada um me ajuda de alguma forma. E aqui cada barra dessa é uma semana, então a minha dica agrupe, quando você analisa períodos maiores, agrupe em semanas, tá?
Meses são importantes, eu comparo mês com mês também, tenho barras de mês, mas semanas já são períodos interessantes para comparação. Então, quando o período ele chega no semestral, eu já prefiro analisar o comparativo de semanas, tá? Então eu peguei esse semestre aqui e eu tenho o agrupamento em 19 semanas, aí eu vejo o percentual de acerto o percentual de ganho dessas 19 semanas, eu fiquei positivo em 15, qual o tamanho de cada uma, né? E aí fica visualmente bem mais claro para mim a evolução, tá bom? Então é isso. E a última dica que eu trago é o seguinte, principalmente para quem ainda está no início e está migrando de operacional, muita cautela ao comparar períodos muito longos e muito grandes, tá? Eu já falei aqui, é importante que nós tenhamos um operacional muito claro, que você saiba do começo ao fim o que você vai fazer, que você saiba qual a taxa de acerto, quais são os pontos fortes, os pontos fracos do seu operacional e que execute ele diariamente olhando essa base histórica. Só que eu sei também, e é muito natural isso, eu passei por isso, que é um período de indefinição do operacional. Quem me segue sabe que eu não acho que tenha um único jeito de ganhar dinheiro. Eu falo que no mercado financeiro, principalmente em day trade, tem várias formas de ganhar dinheiro. Tem várias formas também de perder dinheiro. Principalmente quem foca em dinheiro perde dinheiro. Considerando então que nós temos muitas formas de ganhar dinheiro, varia muito de perfil para perfil, tá? Cada operador tem uma personalidade, um apetite a risco, uma disponibilidade de tempo, um histórico, um aprendizado. Então, cabe ao operador encontrar o seu trunfo, ou expectativa matemática, ou o que quer que você goste de chamar, essa forma positiva de lucrar no mercado financeiro no longo prazo. Então, quando o operador define isso, ele precisa mensurar os resultados desse processo, está adequado ou não. Então o ponto que eu trago é o seguinte, se você compara um ano, que é um período grande, 2 anos, eu quero colocar no relatório ali 2 anos, 3 anos, legal isso. Só que você tem que entender que se você nesse período, por ele ser maior, você tem 4, 5, 6 estilos operacionais nesse tempo, ainda que você tenha sido vencedor em todos, o que eu acho bem difícil, mas mesmo que você tenha sido vencedor em todos, como ele tem parâmetros muito diferentes de taxa de acerto, de curva patrimonial, de drawdown, de risco, etc., essa comparação não é muito adequada, ela não vai levar a nada, em verdade ela pode até causar confusão, tá? Então você tem que comparar coisas iguais, que possuem o mesmo parâmetro, você vai olhar só daí estilo operacional, qualidade sua operacional, ciclos de mercado e tal, e não comparar 2 operacionais. Isso é o grande problema de quem olha uma curva patrimonial de algum operador e sem entender o que ele faz, como ele faz, por que ele faz, e já tira conclusões precipitadas se ele é um bom operador ou não. E pior do que tirar a conclusão precipitada é querer uma diquinha rápida e querer ter o resultado que ele está tendo, tá bom? Então esse é o último recado que eu dou. Agradeço se você ficou até o final desse vídeo. Eu fico feliz de você ter paciência, de ter acompanhado aí um pouco da minha visão sobre o mercado. Me acompanhe, eu trago informações quase que diárias no meu perfil do Instagram. Vou trazer mais vídeos aqui no YouTube, porque essa tela maior ela me dá uma tranquilidade muito grande para jogar a tela ali e expor mais informações um pouco mais ricas do que o Instagram, que é um perfil de vídeos mais curtos, de telinha 9x16. Então me acompanhe, eu ficarei feliz com a sua curtida, o seu comentário. Sou eu que respondo, eu faço questão de ler todos os comentários que me enviam, tá bom? É isso, obrigado, um abraço, tchau, tchau.